Os Estados Unidos e a China, sobretudo, se desenvolveram fortemente ao longo de todo o século XX através da poluição, ou melhor, do uso de matrizes energéticas altamente poluentes. Isso. E agora que eles estão bem estabelecidos, e a Europa também, eles falam pra gente assim, ó... Você não. Você não. E por trás dessa fala existiria um discurso de retenção do progresso. Claro que eu acho essa colocação ingênua, mas também acho que existe algo que motiva ela que a gente tem que levar a sério. Queria ver como é que você vê isso aí, como você acha que a gente tem que se posicionar em relação a esse debate? Álvaro, a questão é muito mais grave do que você está colocando. Na COP26, os países pobres colocaram uma cláusula, tentaram aprovar uma cláusula de montar um fundo internacional de $1 bilhão por ano, que não é nada, isso é quando se gasta por dia numa guerra como a Ucrânia. Sim, sim. Tá? $1 bilhão por ano para ajudar os países pobres a diminuir as suas emissões. Sabe o que os países ricos falaram? Não. Nós não vamos dar um tostão para vocês reduzirem as suas emissões. Ponto. Então, é uma questão de mundo desenvolvido versus mundo em desenvolvimento. Porque os países desenvolvidos veem isso como ameaça à sua dominação e à sua hegemonia. Como é que um país pobre pode modernizar o seu sistema de eletricidade e se tornar mais competitivo do que Estados Unidos, Alemanha, Itália e assim por diante? Isso não é do interesse deles, mesmo que isso dane com o clima de todo o planeta. Veja a hipocrisia. Sim. Né? Então, na diplomacia, ela é totalmente hipócrita. Cada um olha para os interesses do seu próprio umbigo. Sim. E esse é um problema seríssimo que a gente tem. A questão do que a gente chama de governança. Boa. Esse 1 bilhão seria um pool formado por todos os países desenvolvidos. Gente, é uma merreca para cada um, é uma vaquinha. Nada. O PIB dos Estados Unidos é $9 trilhões por ano. Isso é um centavo do orçamento americano. E mesmo assim eles negaram. Porque a questão não é o dinheiro, a questão é a competitividade. Exatamente. Não é o dinheiro. É o jogo político e econômico de dominação internacional. E pensando agora, assim, do ponto de vista da discussão anterior, que é esses países como a China e os Estados Unidos atingem esse grau de maturidade em função do enriquecimento que aconteceu ao longo do século XX, também XIX. Os Estados Unidos se tornou a maior economia do mundo no começo do século XX, que teve zero preocupação ambiental. Então, eu queria insistir nesse ponto chato, que é como nós... Eu sei que você não é um chanceler, tá? Você é um cientista, mas você é um cientista com uma representatividade do ponto de vista do Brasil como um chanceler. Então, acho que você podia responder essa. O que a gente tem que fazer frente a essa discussão? Porque é uma discussão muito complexa. Todo mundo fala assim, mas agora é fácil para os Estados Unidos e mesmo para a China cagarem regra. Porque a gente não se beneficiou ao longo do século XX de toda a destruição ambiental que eles fizeram. Isso. E agora a gente está ferrado. Olha, então, esse como argumento lidar? é verdadeiro. Ponto. Primeiro lugar. Gosto disso. O argumento é correto, é ético e é verdade. Agora, por outro lado, os países desenvolvidos têm uma obrigação moral, pelo menos, de ajudar os países em desenvolvimento, tá, a fazerem a transição energética para montar a economia. Mas eles não estão fazendo, esse é o problema. Como a gente deve agir nessa hora? O que tem que acontecer? Nós, como brasileiro, nas mesas de como negociação, líderes, como você. Na mesa de negociação, eu vi essas negociações na COP26, fazer pressão, jogar duro. Esse jogo é muito duro, é jogo sujo, é jogo de diplomacia sujo, pesado, contra os países desenvolvidos. Os outros cientistas, teus pares, eles apoiam isso, eu imagino. Mas não há a menor dúvida. Isso é unânime. Então, seria mais uma pressão de toda a comunidade científica, né? Sim. Agora, a comunidade científica não pesa nada nessa questão. Não é a só sociedade. Aí é que é foda, né? É a sociedade. É a sociedade que manda. É a grana. É o dinheiro do sistema financeiro é o que manda. Então, o que a gente precisa é conscientizar o sistema financeiro de que o sistema que a gente tem hoje, gente, não é sustentável nem a curto prazo. Ele não está funcionando. Então, a gente tem que usar todos os argumentos científicos, mostrar o quanto que os países desenvolvidos construíram do ponto de vista de riqueza com a exploração dos países em desenvolvimento, inclusive o Brasil.
O Brasil teve uma exploração durante o período da escravatura, foi monstruosa, se você pensar. Claro. Né? Nós tivemos mão de obra não só barata, como praticamente de graça, né? Que trouxe um pouco de desenvolvimento para o Brasil no século XIX, à custa dos escravos. Sim. Nós temos uma dívida com eles? Não há Claro. dúvida. Ponto. Né? Então, a mesma coisa se aplica na questão energética. A Inglaterra, onde começou a Revolução Industrial, né, se desenvolveu emitindo carvão. Exato. Então, como é que eles vão falar para a Índia, hoje, que tem 1,5 bilhões de pessoas na pobreza absoluta? Olha, não queima carvão porque você está estragando o meu clima. Esse é o ponto. Não se Pois é. sustenta. Né? Não faz, Mas esse não é o faz discurso. sentido humano. Sabe como eu sinto Esse- isso, como a minha intuição sobre essa questão? Que ela não pode, ela não vai avançar de fato sem que os órgãos mundiais Isso. eles sejam reformulados. Porque o grande problema é que esses debates se dão a portas fechadas, sem cientista. Cara, não tem nada disso, entendeu? Tem você, mas tem assim, 3 ou 4 e acabou. Não tem, cara, não tem cientista nenhum. É que nem toda discussão, por exemplo, a discussão que você tem aqui, porque você vai reformular o flow, não tem nada. 4 pessoas, porta fechada e ponto final. E esse é o grande problema. Ou esses órgãos são redesenhados para que exista espaço para essa discussão de verdade, ou seja, representatividade dos países que tanto podem evitar a catástrofe climática quanto podem acelerá-la, ou a coisa não vai andar. Álvaro, é mais sério do que isso. O que eu quero dizer com isso? Nós não temos um sistema de governança justo, correto, democrático, que possa tirar o planeta dessa emergência climática. Ponto. Nós não Boa. temos isso. Enquanto 196 países ficam nas conferências negociando quem ganha mais ou quem ganha menos, a gente não sai do lugar. A gente vai precisar de ter algum nível de governança supranacional, global, tá? Que pense no planeta como um todo. É isso Gente, aí. a atmosfera é compartilhada por todo mundo. Né? O que um americano emite nos Estados Unidos influencia o que o índio Igor na emite Amazônia. com esse cigarro dele, a gente respira aqui. Não há a menor dúvida. E um japonês vai respirar esta fumaça daqui a uma semana. Tá vendo? Né? Eu vou jogar embaixo da mesa. Não, tô E brincando, esse- brincadeira. E esse conceito, Brincadeira, gente, brincadeira. não caiu a ficha ainda. Né? O planeta tem recursos limitados. Não existe crescimento econômico ad infinito. Isso só existe na cabeça de economista. Boa, Né? muito bom. Não dá para crescer indefinidamente num planeta que tem recursos limitados. E nós estamos chegando no limite Eu acho dos que, recursos. eu acho que esses caras estão esperando dar uma merda grande, de verdade, tipo, sumir uma cidade pra ir, rapaz. Acho que não, viu, cara? Eu vou mais nessa tese do que ele tá falando, que é os caras estão com um recorte muito imediatista e daí vem o próximo. Esse é o grande problema. O cara quer saber até o fim do mandato dele ou até Isso. o momento em que ele vai deixar a fortuna dele para a família dele, qualquer coisa assim, dane-se o resto. É. Então, é a Pô, sucessão que gera o problema. Mas agora você falou dessa questão das desgraças. As desgraças já estão ocorrendo. É porque o negócio Né? tá feio. Veja, uma onda de calor que simultaneamente atinge Estados Unidos, Europa e Irã e o Oriente Médio nunca tinha acontecido na história da humanidade. Ou seja, a desgraça está aí para qualquer um ver. Né? Já está acontecendo hoje, não é mais previsão de futuro. Né? Quebra de safra por falta de chuva ou por chuva muito intensa no período errado está acontecendo e não é só no Brasil. É, mas essas merda aí tem que começar, assim... Se Deus olhasse assim, porra, tá bom, pros caras salvar isso aqui tem que dar merda nesse país, nesse aqui, nesse aqui. E começar a dar merda lá, porque assim, eles conseguem se livrar dessas catástrofes aí, eu imagino. Tem os recursos financeiros Tem os para É, isso. porque você né? tem Você ar-condicionado, você tem isso, Mas você tem aquilo. Bangladesh não consegue. É. É isso. Então tem que dar merda, umas merda grandona pra lá. Lá na Califórnia, o negócio vira outra história. É. Porque, pô, sumir um país na Polinésia, eu acho que os caras estão cagando e andando. Exatamente. Vira É. meme. É isso mesmo. É. Então, esta filosofia tem que mudar. Se não mudar isso, nós não temos saída. Porque a gente tá falando de gente morrendo, a gente É. tá falando de sofrimento. E não é gente, são milhões. Milhões de pessoas.